Linha sobre linha. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí para poder receber todas as nossos conteúdos. Ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo, faça seus comentários e compartilha com seus amigos. Nós também estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Então vai ser um prazer ter você lá também nas outras redes sociais. Nós também temos um canal chamado Cristo Vivo, que é muito interessante, especialmente para pessoas que não são membros da igreja. É um canal que a gente não fala especificamente da igreja, nós temos vídeos lá, conteúdos que falam sobre Cristo, para qualquer religião e até mesmo para aqueles que são ateus, né? Que não acreditam, ou qualquer outra religião. Então, aqui em cima você vai ver que tem um cardzinho, só clicar ali você já vai para o Cristo Vivo, acessando lá as nossas playlists. Também nós temos o canal Kids, que está no YouTube. O canal Kids ele é sensacional para crianças, para pais e para líderes. Então acessa lá também, aqui você pode acessar num cardzinho aqui em cima, você vai ver as playlists todas do canal Kids. Se você não tem filhos, enfim, ou se você não é líder, né, então você também pode compartilhar com os seus netos, com os seus filhos, né, que têm filhos, ou também com os seus amigos, as pessoas que você conhece da sua família, enfim. Tem conteúdos muito interessantes para as crianças, para os pais e para os líderes da primária. Bom, hoje nós vamos falar a respeito, essa semana a gente está estudando, né, segundo o NEF de 26 a 30, são capítulos, sempre né, são espetaculares, mas eu reservei um versículo específico para a gente tratar aqui hoje, que me chama muita atenção e na verdade, eu vou ser sincero, eu estudei muito pouco sobre isso e eu queria compartilhar com você os sentimentos que eu tive ao estudar mais sobre esse tema especificamente, que é o linha sobre linha, né? Na verdade, está lá em 2 Nef 28:30. Diz assim: Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe darei mais, e dos que disserem temos o suficiente, deste será tirado até mesmo o que tiverem. É muito interessante. Essa frase, né, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, existem outras escrituras, a gente vai falar delas daqui a pouco, mas esse é um tema, é um assunto que o Senhor aborda em diversos lugares, né, para diversos profetas, diversas pessoas, e que chegam até nós, né? Na verdade, elas foram escritas para nós. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, né, sobre esse tema. O que o Senhor quer dizer com recebe um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito, luz, mais luz, enfim, nós vamos discorrer bastante sobre isso hoje. Mas me chamou muita atenção o fato de que nós precisamos, o que eu entendi, né, de todo esse estudo que eu fiz, foi que a gente precisa ter paciência, porque o Senhor não vai nos dar tudo de uma vez, é aos poucos que as coisas vão sendo dadas pelo Senhor para nós. E às vezes nós somos impacientes, eu sou impaciente. Eu me vejo, me pego muitas vezes querendo que as coisas aconteçam, né? Essa ansiedade, né, que a gente é muito ansioso, a gente quer receber tudo de uma vez e a gente quer que as coisas aconteçam na nossa velocidade, e não é assim que funciona com o Senhor. O Senhor sempre vai nos dar aquilo que é o melhor para nós, no momento que é o melhor para nós, porque Ele sabe todas as coisas. A gente não sabe, Ele sabe. Então a gente precisa ter essa paciência para saber o momento exato das coisas acontecerem na nossa vida. Então essa busca que a gente tem pela alegria, pela felicidade,
A gente tem uma ansiedade de estar sempre estar sempre alegre, sempre feliz e que as coisas estejam dando tudo certo. E não é bem assim que as coisas acontecem, não é verdade? Todos nós aqui, você que está me assistindo, sabe exatamente o que eu estou falando. A nossa vida é cheia de provações, de testes, de tentações, de dificuldades, de obstáculos, enfim. Nós estamos o tempo todo nessa batalha pessoal em busca de mais alegria, de mais felicidade, de paz. E às vezes a gente desanima no meio do caminho. Tem dias que a gente está desanimado e tudo bem. Tem dias que todo mundo fica mesmo um pouco cabisbaixo, um pouco triste, mas a gente tem que tirar isso logo da nossa frente e seguir em frente. Lembrando sempre que o Senhor vai nos dar linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Em Doutrina e Convênios, na seção 98, versículo 12, o Senhor disse assim: Pois ele dará ao fiel linha sobre linha, preceito sobre preceito, e com isso vos testarei e provarei. Olha só. Então, é exatamente isso que eu estava falando antes. O Senhor, ele vai testar-nos, vai provar-nos quando ele nos dá as coisas devagar. Ele vai nos dando conforme a gente vai crescendo espiritualmente, né? A gente vai amadurecendo. Então não adianta, né? Paulo falou sobre isso, né? Olha, tem momentos que a gente precisa, quando a pessoa é um membro novo da igreja, ele precisa estar recebendo leite. E às vezes a gente está ali recebendo leite e a gente quer comer carne logo, e não é bem assim, a gente precisa ter paciência, porque a carne virá, né, na hora certa, no momento certo. Então, precisamos ir tomando leite até que o senhor sinta, que o senhor, né, fale, bom, agora tá, chegou a hora de dar um pouquinho mais de alimento sólido para esse camarada, e aí ele vai dando, e com isso ele fala que ele vai nos testando e nos provando. E é interessante essa coisa do teste e da prova, porque o teste e a prova não é para que o senhor saiba, é mais para que a gente saiba. Até que ponto eu posso ir? Até onde eu posso chegar? Quando o Senhor me pede algo, quando alguma coisa acontece na minha vida, até que ponto eu sou capaz de suportar, sou capaz de enfrentar. Então, é um teste, é uma prova com a gente mesmo, né? Mas o Senhor está olhando ali para nós. E conforme a gente vai passando nesses testes, nestas provas, ele vai nos dando mais. Em Doutrina e Convênios, na seção 50, versículo 24, o Senhor diz assim: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Olha só que interessante. Então, ele está dizendo o seguinte: que aquele que recebe luz, então você recebeu um pouquinho de luz, você recebeu ali algum conhecimento, né, algum entendimento, teve alguma experiência legal. Aí o Senhor viu que você perseverou naquilo. Então você ouviu ali o Senhor falando com você, você falou, e aí você foi lá e fez aquilo que ele queria que você fizesse. Ele te deu aquela oportunidade e você foi e fez. Aí o Senhor viu que você fez, então ele vai te dar um pouquinho mais. E ele vai te dando cada vez mais luz, mais luz. E ele fala assim, até o dia perfeito. Então não é de uma hora para outra. As coisas não acontecem na nossa velocidade, acontece na velocidade do Senhor. Quando a gente deixa Ele cuidar da nossa vida, quando a gente deixa o Senhor comandar a nossa vida, né? Nós comandamos aquilo que o Senhor espera que a gente comande, então a gente está comandando ali, a gente tem decisões a serem tomadas, nós é que dizemos que vamos fazer, nós que tomamos a decisão, o arbítrio é nosso, porém o Senhor está olhando. Opa, esse meu filho aqui está sendo valente, esse meu filho está enfrentando essa provação e ele está progredindo, ele está amadurecendo. Eu vou dar um pouquinho mais de revelação para ele, vou dar um pouquinho mais de luz, vou dar um pouquinho mais de alegria, de paz, enfim. É assim que o Senhor trabalha com a gente. Na seção 93, versículo de 11 a 14, olha só, olha, essa escritura é sensacional. E eu, João Batista,
Batista não, João Amado, né, falando, uh, ele disse o seguinte: e eu, João, testifico que contemplei sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, o Espírito da verdade que veio e habitou na carne entre nós. E eu, João, vi que no princípio ele não recebeu a plenitude, mas recebeu graça por graça. E a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. E assim foi chamado Filho de Deus, porque não recebeu da plenitude no princípio. Essa escritura é fantástica, né? Ela está dizendo assim que até mesmo o Salvador, e a gente pode achar, não, Cristo veio, ele veio como um Deus aqui, ele já sabia tudo. Não foi bem assim que aconteceu. Não foi. Ele era um ser perfeito, sim. Porém, ele foi recebendo, como disse aqui, né? João está dizendo, ele não recebeu da plenitude, mas foi graça por graça. Então ele foi recebendo linha sobre linha, né? E aí ele não recebeu a plenitude de uma vez, ele não recebeu todas as coisas de uma vez, ele foi aprendendo, ele foi amadurecendo. Cristo jejuava, Cristo dava as escrituras, Cristo orava. Então, ele fazia tudo isso que a gente precisa fazer também para ir crescendo espiritualmente. Eu citei estudar as escrituras, orar e jejuar como algumas das coisas, mas tem muito mais que isso. Porém, ele fazia essas coisas básicas que o ajudavam a amadurecer, a ele amadurecer espiritualmente e estar preparado para a sua grande missão, que não seria fácil. Então ele já inicia, né? A gente aprende que ele ficou 40 dias no deserto, 40 dias recebendo instruções do Pai. Ele ficou 40 dias jejuando, quer dizer, ele foi amadurecendo, ele foi tentado durante esse tempo. Então Cristo foi recebendo, ele foi se desenvolvendo. É assim com a gente também. Não vamos receber tudo de uma vez. E foi assim com Cristo. E ele teve a paciência. Eu acho que a gente precisa aprender isso aqui. Nesse vídeo eu queria que você aprendesse isso, que eu na verdade estou aprendendo ainda, né? A ser paciente nesses momentos de receber as coisas conforme o plano que o Senhor estabeleceu para você. Então, tenha paciência, as coisas não vão acontecer de uma vez, elas vão acontecer conforme nosso amadurecimento espiritual, emocional e assim por diante. O Elder Bedner, ele falou num discurso chamado Convertidos ao Senhor, que o processo de conversão também é assim. Achei muito legal isso. Ele disse assim, para muitos, o discurso dele, chama Convertidos ao Senhor, ele fez em outubro de 2012. Para muitos de nós, a conversão é um processo contínuo, não um acontecimento único resultante de uma experiência dramática. Linha sobre linha e preceito sobre preceito, gradual e quase imperceptivelmente, nossas motivações, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações se tornam condizentes com a vontade de Deus. A conversão ao Senhor exige tanto persistência quanto paciência. Essa citação desse discurso é fantástica. Olha só o que ele está dizendo. Então, está dizendo que a conversão é um processo contínuo. Não é uma coisa que, eu já estou convertido, eu sou convertido, estou convertido. Bom, estou no processo, né, de conversão. Né? Isso é uma coisa que não vai acontecer, eu tive uma... que nem acontece muito, né? Missionários, a gente quando fez missão, a gente teve várias experiências que a pessoa teve um sonho, sonhou com os missionários, sem nunca ter visto, sonhou com o livro de Mórmon, sem nunca ter visto, e a pessoa se converte, né? Ela aceita o evangelho, ela é batizada, mas ela não está convertida ainda totalmente, né? Ela está no processo de conversão, porque ela vai ser ainda muito provada durante o processo, durante a vida. E a gente é assim, e como nós falamos anteriormente, vai ser provado, vai ser testado, e vamos ver até onde você vai. Então a conversão também é um processo que a gente recebe luz, e aí a gente persevera, recebe mais luz, é mais conhecimento, mais entendimento, mais alegria, mais bênçãos, mais provações, mais dificuldades, e tudo isso
vai nos transformando, né, até chegar ao dia perfeito. Mas as duas palavras que ele falou aqui que me chamou muita atenção é que a conversão exige tanto persistência quanto paciência. Então não é só ser paciente, mas é ser consistente, né? É persistente, perdão. Consistente também, né? Mas persistente. Persevera, continua, não desiste. Ah, estou passando por muitas dificuldades. E sim, todos nós passamos. Lembra disso. Cristo passou por muitas. Ele sabe tudo que você sofre, tudo que você passa. É continuar, é persistir até o fim da vida. E é assim, é por isso que a gente está aqui. O elder L. Whitney Clayton, dos 70, fez um discurso, Ajuda a Minha Incredulidade, em outubro de 2001. Muito interessante, ele é dos 70, ele disse assim: o desenvolvimento da fé em Jesus Cristo é um processo a ser realizado passo a passo, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Incentivamos o processo de fortalecimento de nossa fé quando fazemos o que é certo. A fé mais forte sempre será a consequência natural. Se exercitarmos nossa fé diariamente por meio de oração, estudo e obediência, o Salvador ajudará a nossa incredulidade e nossa fé se tornará um escudo que apagará todos os dardos inflamados dos iníquos. Olha que interessante. Então, até mesmo o Elder Bedner falou da conversão, o Elder Clayton está falando aqui sobre a fé. Também é um processo. Olha que interessante. Tudo, na verdade, é um processo. A conversão, a fé, nos tornarmos mais obedientes, cada vez mais, é um processo. É linha sobre linha, preceito sobre preceito. E assim a gente vai continuando. Por isso, aquelas duas palavras que o Elder Bedner falou, né? Persistência e paciência. A gente precisa ter. Então, a fé também é uma forma, é um processo de desenvolvimento, a nossa fé. Isso aconteceu com o irmão de Jared, né? Ele foi, a fé dele foi aumentando até o momento em que ele viu o dedo do Senhor, depois o Senhor apareceu para ele. Foi um processo que ele passou de desenvolvimento da fé dele. O Elder Bedner, em outro discurso, chamado O Espírito de Revelação, de abril de 2011, disse assim: tanto a história da igreja quanto nossa vida pessoal estão repletas de exemplos do padrão estabelecido pelo Senhor para recebermos revelação. Então, olha que interessante. A gente falou, Elder Bedner falou anteriormente sobre a conversão, que é um processo, linha sobre linha. Depois, o Elder Clayton falou que a fé também é um processo. E aqui ele está falando agora que revelação também é um processo. A gente vai aumentando o nosso poder de ter revelação, né? Esse atributo, a gente vai desenvolvendo esse atributo com o passar do tempo. Então ele diz assim, por exemplo, as verdades fundamentais do Evangelho restaurado não foram dadas ao profeta Joseph Smith todas de uma vez no bosque sagrado. Esses tesouros inestimáveis foram revelados à medida que as circunstâncias e a ocasião eram propícias. Interessante. Então, na primeira visão, Joseph não recebeu tudo. A única coisa que ele soube, né, claro, o Senhor falou algumas coisas ali com ele, mas disse que a verdade não estava sobre a terra, que a igreja verdadeira não estava lá, mas que ela viria e que ele seria o escolhido ali, enfim, para fazer esse trabalho. Mas não foi dado tudo a ele de uma vez. Ele não estava pronto para receber tudo. Tanto é que ele demorou um pouco e depois ele só veio ter uma manifestação 3 anos depois, quando ele tinha 17 anos, quando o Moroni apareceu. E olha o processo, né? Aí Moroni apareceu 4 vezes para ele, depois todos os anos aparecia no mesmo dia e no mesmo lugar e ensinava as mesmas coisas e acrescentava algumas coisas. Então, olha isso, né? Quer dizer, Joseph foi recebendo revelação sobre revelação, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, foi sendo testado, foi sendo provado. O tempo todo, Joseph, ele foi amadurecendo, ele não podia receber tudo de uma vez. Ele não poderia receber as placas aos 17 anos. Ele tinha que esperar aos 21. Tem vários motivos, mas um deles o principal, é que ele não estava pronto, ele não estava maduro o suficiente
para poder receber as placas, cuidar delas e fazer a tradução. Então, o Senhor, ele quer que a gente tenha paciência. Eu imagino a ansiedade de Joseph quando ele viu as placas pela primeira vez, né? E ele queria pegar, ele queria fazer alguma coisa e o anjo Moroni o proibiu, falou, não, na hora certa você vai fazer isso. Então todos os anos, durante, até ele atingir, né, 4 anos, né, 21 anos, ele ficou sendo, o Senhor foi dando linha sobre linha e ele tinha que ter paciência até estar pronto. Então, isso acontece com todos nós. É um processo que o Senhor vai nos concedendo conforme o nosso amadurecimento, as provas que a gente vence, os obstáculos que a gente supera. Isso também aconteceu com Nefe, no primeiro Nefe, capítulo 18, quando o Senhor instruiu Nefe a construir o navio, também foi um processo, né? Não foi assim, o Senhor já deu a planta, já deu as ferramentas, já deu tudo, falou, né, você tem que construir o navio assim. Não foi assim. Olha só o que diz lá em 1 Nef 18:1. E aconteceu que adoraram ao Senhor e acompanharam-me, né, Nef falando dos irmãos, e lavramos madeiras de modo esmerado. E o Senhor mostrou-me, olha só, agora vem a parte importante. E o Senhor mostrou-me de tempos em tempos de que maneira eu deveria trabalhar as madeiras do navio. Olha só, então não foi de uma vez, foi paulatinamente, foi aos poucos, as coisas são dadas conforme a nossa maturidade. Então lembra disso, às vezes a gente lê a nossa bênção patriarcal e a gente fica ali aguardando as bênçãos chegar, algumas já se cumpriram, outras estão demorando para chegar. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ser, lembra disso, essas palavras são importantes. Persistência e paciência. Isso é vital para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, para a gente poder receber do Senhor tudo aquilo que a gente quer. Lembra que você vai ser testado e provado. Faz parte do processo. Isso é importante. Então aconteceu com o Nefe, para construir o navio, ele recebeu aos poucos. Tem uma experiência extremamente interessante que eu já citei em vídeos meus aqui anteriores, que é a experiência de Jacó e Serém, o anticristo, lá em Jacó 7, do versículo 3 até o 5. Ali fala do Serém, que ele trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo. Esse anticristo conseguiu desviar muitas pessoas, muitos corações, enfim. E quando ele ficou sabendo do Jacó, né, sabendo eu, Jacó, que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, procurou-me muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. Então Serém queria se encontrar com Jacó, Jacó era o profeta naquela época. E ele era instruído, olha como que era o Serém, instruído de modo que tinha perfeito conhecimento da língua do povo, podia, portanto, usar de muita lisonja, muita eloquência, de acordo com o poder do diabo. E agora vem a parte importante dessa história. E tinha a esperança de afastar-me da fé. Então Serém tinha esperança. Não, eu vou afastar o Jacó, não. Eu tenho argumentos para falar com o Jacó e eu vou tirar ele da igreja, eu vou afastar ele da igreja, eu vou tirar essa ideia de Cristo da cabeça dele. Eu vou fazer isso porque eu tenho argumento, né? Então, e tinha esperança de afastar-me da fé, não obstante as muitas revelações, olha só o que Jacó fala, não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a estas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e receber o seu ministério. E também ouvira a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. É fantástica essa forma como o Jacó coloca aqui as palavras e como ele explica isso, né? Ele recebia revelação sobre revelação o tempo todo, recebia muita luz. A fé dele ia sendo, né, ele passou por esse processo todo de provação, de teste, né, e ele passava por isso, ele persistia, e o Senhor ia dando mais luz, mais conhecimento, mais revelação para ele,
ia dando para ele mais força espiritual, a fé dele aumentava cada vez mais, a sua conversão aumentava, era todo um processo de desenvolvimento espiritual que ele estava passando. Então, o Serem não tinha capacidade para afastá-lo da fé. Por quê? Porque ele tinha muita luz, ele tinha muita fé, ele estava no processo de conversão assim lá em cima, ele estava muito, muito, muito forte espiritualmente. Por quê? Porque ele foi recebendo de tempos em tempos. Essa é a palavra-chave nessas duas palavrinhas, né? É a mesma palavra, né? De tempos em tempos. Tempos em tempos. É receber sempre. É constantemente receber revelação. Constantemente a gente consegue. O Senhor vai dando a nós, claro, a revelação quando nós desenvolvemos esse atributo. Né? A revelação é um atributo de Cristo que a gente precisa desenvolver. Mas depende muito da gente, da nossa persistência, da nossa paciência, da busca, da oração, do estudo, de ir ao templo, de jejuar, enfim. É um processo, né? Linha sobre linha. E a gente tem, assim, vários exemplos nas Escrituras, vários exemplos, de pessoas que foram crescendo gradualmente. Todo mundo é assim. Né? Aconteceu com Pedro, né? Pedro ali passou por um processo de conversão, né? de amadurecimento espiritual, passou por várias provas, caiu em algumas delas, e eu vejo Pedro muito como a gente mesmo, né? Como Pedro, puxa, quem dera ser como Pedro, né? Longe de mim ser como ele, mas muitas vezes eu me vejo contando a história de Pedro antes dele assumir como presidente da igreja. Ele fez várias coisas assim, tomava atitudes, né, totalmente não eram condizentes com aquilo que Cristo ensinava, enfim. Ele era ansioso, né, ele fazia as coisas de uma forma não muito pensadas. Então o Senhor estava sempre é, é, dando bronca em Pedro, no bom sentido, né, ensinando a Pedro, na verdade, e isso aconteceu de uma forma muito interessante com Pedro. Então, mas depois a gente vê que depois de várias coisas erradas que Pedro fez, ele aprendeu a lição. E aí, quando ele começou a aprender, o Senhor foi dando cada vez mais. E ele foi recebendo cada vez mais. Ele se tornou um grande profeta de Deus. E ele realizou muito, muito mesmo. Assim aconteceu com Paulo, aconteceu com José do Egito. José do Egito, para mim, é, na verdade, um dos maiores exemplos disso que a gente está falando aqui hoje. Paciência, persistência, foi recebendo linha sobre linha, preceito sobre preceito, foi recebendo bênçãos, mas ele teve muita paciência. Ele foi vendido pelos irmãos, ele era um homem justo. Poxa, o Senhor deixou ele ser vendido, né, pelos irmãos para ser como escravo. Ele ficou como escravo na casa de Potifar por 10 anos. Depois ele foi preso injustamente por um ato que ele não cometeu e ficou 3 anos preso, quer dizer, ele ficou 13 anos entre escravo e presidiário. Olha que situação de um homem que era justo, que fazia as coisas certas. Mas ele teve persistência e teve paciência. E o Senhor não deu a ele tudo de uma vez. O Senhor foi dando ele aos poucos. Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. Até que chegou o momento, então, que na prisão ele tinha o espírito de revelação, né? Ele tinha o dom de interpretar sonhos, enfim, ele tinha vários dons. E aí, então, o faraó o chama e ele se tornou o segundo homem do Egito, que era uma nação superpoderosa naquela época. E o que ele fez com o Egito, o faraó tinha ele num alto conceito, né, pelas coisas que ele fez, pela a forma como ele trabalhou. Mas o que isso tem a ver que a gente está falando? É isso, a gente precisa ser como José do Egito. A gente precisa ter paciência, as coisas não virão no nosso tempo, mas virão paulatinamente, virão aos poucos. As coisas vão acontecendo na nossa vida. As bênçãos também, muitas vezes, a gente quer as bênçãos todas de uma vez. Elas vêm aos poucos. As coisas vão acontecendo na nossa vida aos poucos. As pessoas vão se transformando aos poucos. É assim que funciona. A gente precisa ter paciência e persistência. Então, lembra sempre disso, do quanto o Senhor ama você.
e do quanto ele está desejoso de abençoar e te dar mais luz, e mais conhecimento, e mais bênção, e mais alegria, mais paz, mas você precisa ter paciência. A única coisa que você precisa é isso: paciência, persistência, sendo fiel e obediente aos mandamentos de Deus, ele vai te dando cada vez mais coisas. E conforme ele vai te dando, persevera naquilo que ele te deu. Ele te deu um pouquinho, persevera naquilo. Seja grato por aquilo e continua assim. E você vai passando nas provas e nos testes e vai recebendo mais e mais. Ele disse na seção 42, versículo 61, o Senhor disse: se pedires, receberá revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheça os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Então ele está dizendo, olha, você vai receber revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento. Tenha paciência, as coisas vão acontecendo, e ele vai te dando paz, ele vai te dando alegria, ele vai te dando felicidade, mas e no final de tudo, o nosso maior dom que o Senhor vai nos dar é a vida eterna. Mas a gente precisa ser paciente, a gente precisa ser persistente. O Elder Tidorf disse uma coisa que me chamou muita atenção para a gente encerrar agora. Num discurso chamado Deus está entre nós, de abril de 2021, ele disse: a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos e a todos os que buscam respostas, verdade, felicidade, ofereço o mesmo conselho: continuem buscando com fé e paciência. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Confiem no Senhor. Em nossa vida diária, encontrar a Deus é nossa tarefa primordial e uma oportunidade abençoada. Ao deixarmos de lado o orgulho e ao nos aproximarmos do seu trono com o coração quebrantado e o espírito contrito, ele se aproximará de nós. Ao buscarmos seguir a Jesus Cristo e trilhar o caminho do discipulado, linha sobre linha, chegará o dia em que experimentaremos a dádiva inimaginável de se receber a plenitude da alegria. Tenha paciência, tenha persistência. E dia vai chegar em que eu sei que talvez você esteja passando por tristeza. Eu quero te lembrar, todos nós estamos. Todos temos tristezas, todos temos desafios. E tudo que nós temos é conforme a gente pode suportar. O Senhor sabe disso. E ao suportarmos, o Senhor vai te dar alegria, vai te dar felicidade, vai te dar vida eterna. Mas lembre-se, seja paciente e persistente. Te vejo no próximo vídeo.